A paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos deu mais um dia. E esse dia foi preparado pelo Senhor para estarmos na presença dEle. Glória a Deus. Mas vale um dia nos atos do Senhor. Tem livro longe dele, não é? Amém. É assim que diz o salmista? Glória a Deus. Um dia que vale mais de 1000 anos, irmãos, fora dessa casa. Aleluia. Aos pés do Senhor. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos. Eu vou retroceder um pouquinho, né? Eu falei com a irmã Diné, eu não vou falar onde as irmãs estão lendo, porque eu não sou apta ainda a falar em genealogia, irmão, não consigo. Se o irmão consegue pregar em genealogia, pregue, irmão, eu não. Até para ler é difícil, né? E é os nomes você fica doido, confunde tudo. E vai aquele trem que desenrola e a gente lê, porque fala, tem uma coisa que não lê na fé, né? E a gente lê. Aí, falei, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, para me levar para as irmãs. Como diz a palavra de Deus, não é de tanto falar que será ouvido, né? Então tem que ser aquela palavra. Irmãos, a gente não veio aqui para perder tempo, não. A gente veio para ganhar tempo. A gente quer ouvir algo que venha falar no nosso coração, aquilo que nós estamos precisando. E só o Espírito de Deus pode me falar o meu coração, o que vocês estão precisando. Eu não sei, mas o que eu falar aqui vai acertar no coração de vocês. Amém. Por quê? Porque eu vou falar da palavra de Deus. Se eu for contar a minha história, eu não vou alcançar, talvez alcance, né? Ali um exemplo, alguma coisa. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Né? Ela é justa, ela é verdadeira. Né? Ela vai ali, ela alcança o âmago da sua alma. Não é? Então, irmãos, eu vou ler aqui, né? Eu vou voltar aqui em 2 Reis. Né? No capítulo 4, vou ler só essa partezinha que está escrita assim. 2 Reis, capítulo 4, no verso 26. Tá? No versículo 26. Quem quiser ficar em pé, fica à vontade. Está escrito assim: corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Amém? Amém. Pode sentar? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos problemas, no momento que nós ajoelhamos e oramos e colocamos aos pés do Senhor, quando nós levantamos, a palavra de Deus diz que se nós orarmos crendo, o Senhor nos dá. Nós já podemos dizer: vai tudo bem. Está algum problema na casa? Vai tudo bem. Está com problema com o marido? Está tudo bem. O filho morreu? Vai tudo bem. Amém? Amém. Essa mulher, ela me chama a atenção por várias características. Tá? A palavra de Deus conta a história da Sunamita. Ela veio lá de Sunem, por isso que ela é chamada de Sunamita, igual nós, né? Nós somos de Goiânia, somos goianiense, né? Talvez se nós chegássemos em outro estado e falassem a irmã goianiense, né? Então é a irmã Sunamita. E essa mulher, a palavra de Deus, eu acho interessante que o Senhor ressalta que ela era rica. Sabe por que o Senhor ressaltou que ela era rica? Né? Precisava ressaltar? É interessante, irmãos, porque acho que aqui nós somos todos no mesmo nível econômico. Mas se nós prestarmos atenção, as pessoas que mais ajudam os outros não são ou na porta. Ela era uma mulher confiável. Por que ela era uma mulher confiável? Eliseu chama ela e diz assim: olha, por esse tempo você dará à luz a um filho. Aí ela diz: ó, meu Senhor, não minta para mim. Ou seja, alguém já mentiu para ela. Algum profeta disse para ela que ela ia ter um filho e não teve. Certo que ela engravida e tem um filho. Aí esse filho, já lá bem grandinho, vai trabalhar com o pai, lá dá um problema e ele
passa mal, o marido traz, que geralmente é assim, né? O filho passa mal, o marido entrega a mulher, né? Porque parece que eles perdem toda a estrebeira, ele não tem mais noção do que está acontecendo, né? Toma mulher. Parece que eles falam assim, toma mulher que o filho é teu. E a palavra de Deus diz que ela pegou aquele menino e colocou nas suas pernas, né? Sentou os seus joelhos e ficou com ele. E ele morreu. E ele morreu. E eu acho interessante o controle emocional daquela mulher. Irmãos, pensa eu com o filho morto no meu joelho. Ele não estava mais no meu joelho, não. Ele não estava no meu colo mais, não. Eu já tinha me escabelado. Eu já tinha saído do clube, né? Eu já tinha saído gritando para a vizinhança. Aí ela pensou, se ele me deu, eu nem pedi. Agora Deus vai resolver. Ela sobe, coloca o filho na cama e vai ao encontro do marido. Agora aqui que eu falo que ela é confiável, por quê? Aí ela fala para o marido assim, olha, arruma para mim aí, sela aí uns jumentos, camelos, não sei. Irmão, para um rico naquela época era uma Hilux, né? Você ter um jumento, camelo. Aí ele falou assim, para quê, né? Você quer isso? Vamos dizer nas minhas palavras. Se preocupa não. Nada disso? Se preocupa não. Vou ali encontrar com o profeta. Ele pensou, mas não é lua nova, não é festa, não é? Mas ele pegou e fez. Por que ela era confiável? A relação dela com o marido era confiável. É igual eu chegar pro meu marido, né? Meu marido não tem Hilux, tá? Mas eu falo, meu bem, me dá aí a chave do seu carro. Aí fala, você vai, não se preocupe. E ele não se preocupa. Ele deixa eu ir, porque ela era confiável. Confiável, você tem que ser confiável, você tem que ser uma pessoa que seu marido olha. Pra onde foi sua mãe, filho? Foi para tal lugar. Tranquilo. Eu sei que ela vai voltar, eu sei que ela é uma mulher que me honra, eu sei. E ela foi ter com o profeta. Agora, mais do que isso, ela era uma mulher de poucas palavras. Por que poucas palavras? Irmão, se aquela mulher não fosse uma mulher sábia, não fosse uma mulher recatada, não fosse uma mulher de poucas palavras, ela teria debulhado no marido. Meu filho morreu, e agora o que eu faço? Esse escabelado, e agora eu vou naquele profeta, eu vou acabar com ele, porque eu não pedi filho, e ele me deu. Aí o teu marido poderia ficar zangado também. Falar, né? Realmente, nós não pedimos um filho. Ele acabou com a nossa vida agora. Agora eu também vou lá. Não tem aquelas mulheres que acontece alguma coisa, a primeira coisa que ela faz, vou contar para meu marido vai resolver. Né? Aí o marido é bravo, é sanguinário, quer matar, acaba com tudo, suja as mãos, porque a mulher não era de poucas palavras. A nossa boca, irmãos, dentro do nosso lar, ela tem que ser bênção. Amém. Se tem uma coisa que mulher sabe é tacar fogo, mas ela sabe acalmar também. Se tem uma coisa que mulher sabe é apagar fogo. Pensa um homem nervoso, dentro de casa com problema, se você chegar com ele com jeitinho, se ele não acalma. Mas eu contei para um que ia resolver. E naquele momento eu precisava dar fé de alguém. E o Senhor falou, vai lá. Eu lembro que tinha um culto aqui à tarde, não tinha uns cultos aqui à tarde? E ele estava me esperando lá no gabinete. Sentei, eu e o Juca, nós contamos para ele. Eu lembro até hoje, o pastor Milton, ele orou com uma fé tão grande, ele orou com um amor tão grande. Eu chorei tanto, irmãs, naquele momento que eu desci aquela rã. Eu já não sentia mais nada. Amém. Mais nada. Sabe o que é nada? Parece que eu virei uma leoa. Aleluia. Eu não tive mais medo. Sabe? Não tive. Amém. Até hoje eu lembro da oração, ele orando e chorando. Irmãos, logo um amigo nosso ligou lá do Tocantins e falou assim, Juca, vem pra cá. Aqui nós vamos resolver. Eu vou te ajudar a resolver. A gente vai conversar com esse homem. Antes de chegar a audiência, Deus vai para a mão.
vem pra cá. Ele desceu, a igreja de Araguaína toda começou a orar, porque aí lá ele contou com o meu pastor pediu clamor. E eles começaram a negociar com esse. E eu daqui, só orando. Mas eu já estava tão em paz, irmãos, tão em paz, que eu falei, Senhor, quem é o dono da minha vida é o Senhor. A tua palavra diz que o homem mau, ele não levanta contra o juiz para permanecer em pé, não. Verdade. Ai daqueles que tocam no ungido do Senhor, você é ungido, irmão. Amém. Aleluia. Amém. Cada um de nós que tememos ao Senhor, nós somos ungidos do Senhor. E o homem maligno não levanta para prevalecer. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e aí nós fomos, e eles, eu daqui orando, e eu todo dia íamos. Bom, hoje nós conversamos com ele. Diz que vai dar a resposta até mais tarde. Mas não tá igual o faraó e o povo de Moisés. Ele dava uma resposta e não vamos dar ideia. Eu quero mais. Por fim, resumindo, que já está meu tempo acabado. Sabe quanto que ficou a nossa dívida? R$29.000. Graças a Deus. Irmão, nós pagamos, foi na justiça, preencheu todo o documento, ele não poderia jamais entrar contra nós na justiça. Pergunta quem é esse homem hoje. Você sabe quem é ele hoje? O rico mesmo, irmão, entenda uma coisa. Quando eu digo rico, é aquele que nem conta mais dinheiro. Tá? O dinheiro passa pela conta dele, que ele não sabe o que sai e o que entra. Esse é rico. Nós não, nós contamos moedinha. Nós estamos contando moedinha todo dia. Né? Nós ainda não chegamos esse patamar ainda não. Quem sabe o Senhor vai nos dar. E a palavra de Deus aqui ressalta que ela era uma mulher rica. Então eu creio que ela era rica mesmo. Muito rica. Aos olhos humanos, o que o dinheiro podia dar, ela tinha. Ela tinha. Tinha tudo. Mas algo ressalta em mim. Me traz uma característica dessa mulher. Ela era uma rica misericordiosa. Porque a misericórdia, irmãos, é um dom. Tá? É um dom. Se você não sabe, o dom da alegria, o dom da misericórdia, isso tudo é dom. Se você não tem, busque ele. Muitas vezes nós crentes só buscamos o dom de profecia, o dom disso. O dom de misericórdia é um dos mais lindos que tem. Você ter misericórdia do seu irmão, é Deus na sua vida. Pacificador. Né? É que Deus habita em você. E essa mulher, ela tinha o dom da misericórdia nos dias. Ela não fez nada por emoção. Sabe, irmão? Sabe quando a gente quer fazer por emoção para que os outros não? Ela fez porque ela tinha o dom do discernimento. Aquele ali era um homem de Deus. Aí ela chama o seu marido, né? Ela não fez nada por conta própria, né? Nós somos casadas, nós temos marido. Tudo bem? Será que a gente pode construir algo para esse senhor morar aqui? Eu creio que eles fizeram um quartinho lá fora, né? Colocou aquele homem de Deus para morar ali, para descansar quando ele viesse. Eles fizeram aquele quarto. Toda vez que Eliseu vinha, ele tinha um cantinho para, né? Deus usou ela para cuidar daquele servo que não tinha aonde ficar. Ela era uma mulher sábia, né? Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia ela edifica a Casa. Quantas vezes, né, por não ser sábia, ser uma mulher tola, lares são destruídos. Pelo que ela havia feito por ele, ele disse para o seu moço, essa mulher tem tudo, né? O que falta na vida dela? Geazi era um homem muito atrevido. Observava, né? E falou, olha, eu observo que ela não tem filhos. Eliseu chama. Quando Eliseu chama, ele fala, Geazi, vai lá e chama ela. Aonde que ela parou, irmãos?
da porta. A casa era dela, o quarto era dela. Se ela não fosse recatada, se ela não fosse sábia, ela teria entrado sentada até na cama. Né? Não sentar, iam conversar, um prender a parou na porta. Muitas coisas acontecem hoje na vida de certos casais por essa questão. Falta de sabedoria, falta de discernimento e a mulher não ser recatada. Quantas pessoas, quantos lares não foram destruídos por amizades de casais com amigos e aquele amigo com muita liberdade vai na sua casa sem seu marido? Eu tinha um pastor, porque ele já morreu, e eu achava muito engraçadinho ele. Se ele podia saber que o seu marido não estava em casa, e se ele fosse lá na sua casa, simplesmente ele não entrava. E se ele soubesse também, mas ele só chamava pelo nome do marido, ele nunca chamava pelo seu nome. Irmão fulano, ele sabia que o marido não estava, mas ele só chamava pelo nome do homem. E ele não entrava. Se ele viesse trazer algum recado, alguma coisa, ele não entrava. Você podia insistir, não entrava, se o marido não tivesse. Isso chama prudência. Prudência, irmãos. Talvez eu confio em mim, mas e o outro? Ele é confiável? Não é? Então ela era uma mulher recatada. Eu falo que a amizade entre marido e mulher, de homem e mulher, só pode haver quando há amizade entre os casais. Se o meu marido for amigo do marido da Veriana, eu sou amiga dela, aí sim. Mas eu sozinha ter um amigo, já não dá certo. E aí até briga vai ter, né? Que homem vai ter? É meu amigo, que amigo? Né? Que história é essa? E ela foi ter com o profeta. E eu acho interessante que Deus não revelou para o profeta o que ela estava passando. E sendo que foi Deus que revelou para ele que ela teve um filho. Deus falou, agora também você vai vir, aparece um pouquinho. Deixa eu tratar com ela aqui. Aí Eliseu manda um homem, ele Geazi, vai lá, encontra com ela, porque Deus não revelou não, e ela está vindo. E eu estou vendo a visão dela, né? E eu acho interessante, irmão, porque Geazi vem. Vai bem, ele especula, né? Vai bem contigo, com teu esposo, com teu filho? Aí ela olha para ele, tipo, você não vai resolver o meu problema. Por que eu vou parar e vou te dar satisfação? Vai tudo bem. E passa e vai ao encontro de quem podia resolver. Você está entendendo? Irmãs, não conte o seu problema para quem não pode resolver. Conta não. Conta para quem pode. Conta para aquele que tudo pode, até mesmo. Se você tem o seu pastor, que é um homem de Deus, vai lá e conta para ele. Mas, irmão, não fica contando para todo mundo, não. Porque tem gente que eles querem te derrubar para contar para todo mundo. Esse dia eu perguntei para a Veriana, você está bem? Só perguntei também. Se ela quis contar para o problema dela, porque eu percebi que ela estava meio tristezinha. E o problema não cabe aqui contar. Mas não foi para querer saber, não, é só porque eu pensei, nossa, ela está bem. Às vezes isso acontece, não é? Você olha para uma pessoa e fala, ela está diferente, né? Claro que a gente tem, nós mulheres, nós temos a necessidade de ter alguém confiável. Homem, ele é de poucas palavras. Ele senta com um amigo, eles não falam nada, mas mulher não. Mulher debulha, em pouco tempo, um jacá de milho todinho, se a gente não vigiar. Não é? E os nossos amigos a gente pode contar nos dedos. Você vê que essa história que você é de muitos amigos? Não é. Você está se enganando. Então essa mulher, ela não deu satisfação para quem não podia ajudar, não podia resolver o seu problema. Ela foi em quem podia.
Antes de você contar para qualquer pessoa, conta para aquele amigo teu. Sabe quem é? Deus. Jesus. Ele é o seu amigo. Ele, antes de você abrir a sua boca, ele já sabe do seu problema, mas ele quer que você verbalize, Senhor. Sabe isso? Assim que eu mudei aqui para Goiânia, nós mudamos para Goiânia, meu marido, a gente tinha uma empresa lá no Tocantins, e essa empresa já estava em decadência, e a gente não sabia como resolver. E eu sei que o certo que Deus mexeu, assim, Deus fez um ribuliço para que a gente pudesse fechar essa empresa, porque era a única forma. Só que entrou um filho de Belial na nossa empresa, que desde sempre eu pensava, eu falava com meu marido, né? Eu falei, bem, bom, esse homem, ele vai dar trabalho para nós. Esse homem, ele vai dar trabalho para nós. Quando é um certo dia, justamente esse homem, ele se machucou no trabalho. Ele se acidentou no trabalho. Irmão, nós cuidamos dele. Temos todas as assistências necessárias. Esse homem, ele me ligava de 6 da manhã à meia-noite. Ele não tirou a minha paz. E aí nós mandava dinheiro, mas ele queria dinheiro para beber. Não bastante, ele entrou na justiça contra nós. Quando é um belo dia, chega a intimação para nós que ele havia entrado na justiça. Olha o valorzinho que ele pediu na ação. Se eu vendesse o filho, meu marido me vendesse, nós nunca teríamos condições de pagar isso. O diabo usou aquele homem para tirar a minha paz. Quando nós abrimos, que a gente viu que já estava marcada a audiência, era mais ou menos no mês de fevereiro, por aí, a audiência era em abril, não era aqui, seria em Tocantins. Literalmente, eu desfaleci. Eu caí no meu sofá, que eu não bebia, eu não comia. E eu falei, Senhor, eu vou morrer. Irmão, sabe que você pensa que você vai morrer? Você vai morrer. Eu pensei, eu vou morrer. Porque eu olhava para os lados, eu não via esperança, eu não via. Eu falava, nós vamos... O que nós não tem? E eu lembro que eu levantei de manhã, no outro dia, tão desfalecida, eu falei, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou morrer. Usa alguém para orar por mim. Na minha mente, meu pastor Milton. Aí eu falei, eu vou ligar para ele. Se ele me atender, é porque é o Senhor. Liguei para ele, na mesma hora ele me atendeu. Vem aqui, minha filha, 3 horas da tarde, eu lembro até hoje. 3 horas da tarde. Irmãs, eu estava pálida, desfalecida, eu não conseguia nem beber água, já estava mais de 24 horas sem comer. Eu não contei para ninguém. O carro passou por cima, quase matou. Eu não estou aqui me alegrando com a desgraça dele, não, mas eu me alegro com Deus que eu sirvo. Amém. Aleluia. Porque ele tocou o servo do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele foi desonesto porque em todo o tempo nós chamava ele para conversar. Talvez se nós tivéssemos conversado sem justiça, ele teria ganhado mais. Nós teríamos pago mais. Você entendeu? Mas ele quis agir de má fé contra nós. Irmão, não prevalece. Aleluia. O que eu estou contando para vocês, porque se eu tivesse me escabelado, saído gritando e contando para pai, para mãe, para filho, e ninguém ia resolver. Não. Mas eu entrei, eu falei, Senhor, eu só preciso de alguém que a fé dele esteja maior que a minha um pouquinho, para que eu seja fortalecida. Aleluia. E o Senhor usou o meu pastor. Você está entendendo? Isso é ser sábia. Isso é você ser de poucas palavras. Sabe? Quando você tiver um problema na sua casa, com seus filhos, com seu marido, entra para dentro do quarto e conta para o Senhor primeiro. Você tem uma amiga de um filho e você vê que ela não perdeu a postura. Ela era uma mulher elegante, uma mulher fina. Até no problema a mulher soube se portar. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Tipo, não interessa você não. Você sai na frente que eu estou passando. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, nós somos servas do Senhor, um Deus lindo. Um Deus perfeito.
perfeito, Aleluia. um Deus fino, educado. Nós temos que ser, nós somos filha dele. Você Amém. entendeu, irmãs? Como serva do Senhor, nós temos que ser exemplo para as outras mulheres, até no nosso modo de falar. Não é tão bonito quando alguém chega e fala assim: ai, você é crente, não é? Aí você nunca falou nada, né? Nem sua roupa transparece. Aí você faz, eu sou. Aí fala, por quê? Ai, você é tão diferente, né? Né? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em Aleluia, nós. Jesus. É Glória a esse Deus. Espírito que Aleluia, testifica glória a Deus, de glória a nós. Até o nosso modo de vestir, de andar, de falar, de se portar diante dos problemas. E aí, quando você... Eu creio que essa mulher, ela falou assim, vai tudo bem? Vai tudo bem sim, porque quem me deu tem poder para ressuscitar. Para te ajudar. Amém. Isaías 64, está lá escrito: desde a antiguidade nunca se ouviu, nunca se viu, Aleluia. se ouviu falar de Deus que trabalha por aqueles que esperam. Aleluia. Se você espera no Senhor, Deus está trabalhando a seu favor. Mas os seus olhos carnais não estão vendo, mas os seus espirituais podem abrir e ver o que Deus está fazendo por você. Só o tempo de Deus, que não é o nosso imediato, né? Eu sou imediatista, a gente quer para agora. Você fala, calma, eu estou trabalhando. Não desespera. Esse é o Deus que essa mulher confiava. E aí ela vai, e aí a palavra de Deus diz que ela se humilhou diante do profeta, diante de Deus. E o profeta vai à sua casa e devolve o seu filho vivo. Aleluia, Jesus. Vivo. Glória a Deus. Pronto. Amém. Ela não perdeu a postura, a elegância, né? E o Senhor foi lá e atendeu. Então essa é a minha palavra que resolve. Glória a Deus. A palavra de Deus, Ele é um Deus. Salomão, quando construiu o templo, aí ele fala assim que é um Deus que nem os céus dos céus pode conter, irmãos, de tão grande que Ele é. Mas Ele habita dentro de cada um de nós. Como que um Deus tão grande se diminui para entrar dentro de mim, de você? Oh, aleluia, Jesus. Obrigada. É esse o Deus que trabalha com você. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um.